Só que o maior erro do ser humano é querer ser igual a Deus. E isso que o diabo fez. Lançou uma palavra que mexeu com a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Porque a soberba da vida, não, peraí, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ser, então, peraí. É por isso que ele não quis deixar que a gente comesse. O diabo falando, não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a ele. E foi aonde que aconteceu, nós estamos todos sabendo da história. Irmãos, a soberba da vida é a coisa pior que existe. No nosso meio cristão e no mundo secular. Você pode observar, quando você, às vezes no seu dia a dia, na sua vida financeira, você melhora, ou até às vezes quando você na igreja assume um cargo, eles falam, mas fulano já é isso, né? Talvez até os crentes, talvez o mundo lá fora, em todas as coisas, soberba da vida, a Bíblia fala que é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são as coisas que mais destroem o ser humano. O eu ser, eu quero ser, eu sou, eu faço, aconteça, é uma das coisas que mais prejudica a vida do ser humano. Vamos ver que esse homem que está falando ali, Ananias, o profeta, ele, veja bem, por não ver, ele teve a audácia, a arrogância de chegar lá na igreja, no meio do sacerdote, e desafiar o profeta. Quer dizer, ele desfez de Jeremias, e eu sou, eu faço, eu aconteço, né? E não é, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu, o irmão Marcelino, o irmão aqui, os irmãos, os demais irmãos, nós somos alguma coisa, enquanto você está confiando em Deus, enquanto você está debaixo da potente mão de Deus. Ninguém pode se julgar, eu sou alto, eu sou, eu faço, entendeu? Por isso que muitos veem o fracasso, muitas pessoas, a vida espiritual dele não tem sucesso, e sempre lá almeja ser uma coisa que não consegue, porque Deus, diz a Bíblia que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Entendeu? Aí a pessoa diz, eu sou um pregador, eu sou um obreiro, eu sou isso. É porque Deus te deu. Eu, por exemplo, desde que passei pelo banco, pela portaria da igreja e diaconato e tudo, Deus me deu capacidade, se foi humanamente, eu não tenho, mas Deus tinha. Então, você não pode desprezar o que Deus te dá, e muitos querem ser sem ter a chamada de Deus. Esse profeta, você veio, ele não tinha nada de Deus, porque estava transgredindo, profetizando bênção, e não tinha bênção. O povo estava no cativeiro, o cativeiro continuava, Deus falou que todos iam ser submissos ao rei de Babilônia, Nabucodonosor, e ele não, ele fez ali, parece que ele fez até um chifre, né, falando que ia ter vitória, que é isso. Ele falava o que era agradável aos olhos. Aos olhos humanos. Que era agradável aos olhos humanos, sem saber se realmente Deus estava falando ou não. O povo estava seguindo, o povo estava cego. Por quê? Não, é bom. Da onde? Jeremias falando que nós vamos ser cativos. Nós tivemos sempre, vencemos as batalhas, sempre tivemos, ganhamos as batalhas. Deus sempre esteve conosco, mas se esqueceram que eles estavam profanando o templo. Eles estavam fazendo ali a lei da semeadura, eles tinham plantado. E veja bem por não ver, e eles eram alguma coisa em vantagem diante de Deus, eles fugiram do plano de Deus. E ele estava pagando. De que esse queixo? Dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Eles estavam pagando ali a consequência do que eles fizeram. E nós, como servos de Deus, temos que entender a palavra de Deus, a profecia, a maior profecia é a Bíblia. E vocês podem observar também que a profecia é o seguinte: ela te conforta, ela te consola e ela te exorta. Né? Talvez a mensagem vem de exortação, ninguém quer, mas se for de conforto, tanto espiritual como material, se o sujeito chegar e profetizar para você que você vai, amanhã você tem um dinheiro para você tirar um carro zero, se for de Deus, eu tenho uma meta comigo, é o seguinte, estou falando demais, estou falando do seu tempo. Não pode falar.
idealizadores da escola dominical, criadores da revista, para tocar nessa tecla. Porque o que mais hoje nós estamos enfrentando é isso aí. É o que mais tem dentro da igreja hoje. E empolgada, às vezes, promete uma coisa, né? Que às vezes não está ao alcance, às vezes não é de Deus. Se Deus tem para a gente, é uma bênção. Agora tem que ver se está dentro do que Deus quer. É aquilo que nós já aprendemos em lições passadas. Se realmente foi Deus que falou com você, você não precisa julgar de imediato aquela... Tem profecias que você pode discernir de imediato que não foi Deus que falou. Tem profecias que na hora você pode discernir. Como o pastor Ezequias sempre contava um caso, que ali em Valadares, acho que era Valadares, não sei, tinha um casal que estava na igreja e tal, e alguém estava pregando e tal, e daí se levantou alguém em profecia e falou que eis que, eu não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos nessa palavra, que ela será sua esposa, que não sei o que, uma coisa assim, de que eles iriam se casar. Só que no final do culto, aquelas pessoas falam, não, mas ela é minha irmã, como que eu vou me casar com ela? Ela é minha irmã. Então são coisas que a pessoa vê e acha que está falando de Deus, aquilo que o irmão Celino falou. Às vezes a pessoa se empolga e fala aquilo da carne. Joga pela lógica. Dá tiro na lua. Pela vista, dá tiro na lua, porque ele está imaginando coisa, não pede direção a Deus. Não pede direção, se realmente não está. Primeira coisa, uma pessoa que faz isso já perdeu a sensibilidade com o Espírito Santo. Já perdeu a sensibilidade, porque aquela pessoa que é sensível à voz do Espírito Santo jamais vai fazer uma coisa dessa. Porque o Espírito Santo não é enganoso. O Espírito Santo não deixa confusão. Isso é uma confusão dentro da igreja. A pessoa pode, é aquilo que eu falei, pastor, talvez Ananias, Deus tivesse usado ele alguma vez, não se fala, mas talvez ele tenha sido usado por Deus. Talvez Deus tenha usado ele para falar uma palavra ao povo, mas como ele deixou a cobiça da carne subir, porque o rei se agradou dele, ele falava só coisas boas para o rei, ele perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo se afastou dele e já não falava mais com ele. Mas mesmo assim ainda nós temos Nabucodonosor, Balaão, que são pessoas que não eram profetas e Deus falava com eles. Deus falou com eles. Temos experiência disso, temos na Bíblia fala. Mas nem todo aquele que Deus fala significa que é um profeta de Deus. Nem todas aquelas pessoas que Deus fala com eles, que Deus dá uma mensagem para eles, significa que eles são algum profeta, são profetas de Deus. E tem a ocasião, veja bem, Deus usou aquela jumenta para falar com Balaão, porque a única que tinha ali naquele momento era ela. Deus usa quem quer, aonde quer, aonde quer, a hora que quer, como ele quer. E o irmão vê que a pessoa é alguma coisa, enquanto está dentro da palavra de Deus. Quantos pregadores, homens no passado, pregavam com eloquência, a igreja se avivava, falava a palavra de Deus, transmitia o recado de Deus, a profecia que se cumpria, e se deixou levar pelo eu, e hoje estão aí, né? Estão aí talvez sem a direção de Deus, perdeu a essência do Espírito Santo, e hoje estão aí, talvez perambulando por aí, à procura de uma coisa e outra, porque deixaram de pregar, deixaram de falar a mensagem de Deus, porque existem 3 profecias, nós todos sabemos de Deus, do diabo e da carne, que é o homem. Ananias estava na carne, profetizando pela lógica, né? Se às vezes eu estou vendo que você está prosperando, eu vou profetizar a bênção para você, né? Então as coisas funcionam assim. E na obra de Deus não é assim, é do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós queremos. Que a irmã leu, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,